Fala programador, bom dia! Seja bem-vindo ao meu canal. Esse é meu primeiro vídeo desenvolvido com a minha fala. O primeiro vídeo anterior no canal já tem um ano. Eu sou um ano tentando praticar e falar ao mesmo tempo que eu desenvolvo e dou a aula para que você tenha uma compreensão maior do que eu faço. Eu resolvi criar uma aula em cima do plugin HTTP, que, para quem ainda não sabe, ele serve para fazer requisições web para trazer dados para o nosso aplicativo. Sem ele, nosso aplicativo não tem vida. Então, eu desenvolvi um API que vai me trazer 10 usuários de um sistema genérico. Só tem ideia que ele tem 10 pessoas, e essas 10 pessoas vão trazer dados como profissão, data de nascimento, nome, cidade, e-mail e telefone. Claro que o telefone não existe, mas a gente vai desenvolver esse aplicativo até ele ficar robusto o suficiente para fazer ligações, enviar e-mails, trocar SMS. Primeiramente, vamos, sem enrolação, já apagando tudo que a gente não vai precisar do nosso projeto, para que ele fique o mais limpo possível e a gente consiga ter mais espaço. Note que eu aumentei o tamanho da fonte para que você consiga ver aí no YouTube direitinho. Se não tiver um tamanho legal, me avise que na próxima aula eu já vou tomar cuidado com isso. Então tá, limpamos o projeto. Nós vamos precisar criar nossa primeira página, que vai chamar Homepage. Então vamos à nossa pasta lib, onde ficam os arquivos que a gente precisa editar, e criar o nosso primeiro arquivo chamado Homepage. Eu vou importar o material e vou utilizar um stateful para mudar o estado sempre que for preciso na nossa aplicação. Se você ainda não conhece muito Flurry, fica tranquilo que com o passar do tempo eu vou te apresentar com mais calma, ok? Vamos lá. Escalamos o scaffold porque ele tem estrutura de andaime e traz tudo que um aplicativo precisa. Com uma app bar já prontinha, a gente não precisa configurar nada. Só dar o nome com o atributo título. Eu vou dar o nome de usuários. E no nosso corpo, por enquanto, eu vou deixar ele com um centro e um shield de homepage, para a gente já rodar, compilar e não perder muito tempo na hora que compilar o aplicativo pela primeira vez. Enquanto ele roda, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai configurar. Não, vou ter que esperar ele rodar e criar. A gente vai configurar nosso HTTP no nosso PubSpec, porque é ele que vai fazer as requisições web. Aqui na nossa dependência, nós vamos instalar um plugin chamado HTTP. Eu não vou colocar a versão porque ela sempre muda e a partir do momento que ela mudou, eu não lembro quando, me dificultou demais na hora de desenvolver aplicações. Então eu vou deixar essa versão. Hoje a gente está no dia 2 de julho de 2021 e espero que você tenha, quando você estiver vendo esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo para saber qual versão que está certinha, para a gente não ter muito problema, ok? Você me fala também quando você está assistindo para eu ter uma noção se eu preciso focar na versão ou não. Note que ele veio com o nosso debug, isso me incomoda demais. Eu vou tirar o debug para que ele fique com cara mais de aplicativo bonito mesmo. Então vamos lá. Vamos pegar a dependência no nosso PubGet, fechar o PubSpec. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer: criar a função que vai buscar os dados da internet e ter uma URL. A URL eu vou deixar logo abaixo, para quando você precisar, você só copiar e colar. Ou talvez eu deixe um link para você buscar diretamente no site com uma pequena documentação. Mas como eu comecei do nada, e se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir fazer, eu vou já começar diretamente aqui para que você fique mais tranquilo. Então vamos lá. Vamos criar uma função que vai ser um futuro de uma lista. Eu vou dar o nome de pegar usuários. Vou deixar português para que você consiga entender o que eu estou trazendo. Ela vai dar um erro porque a gente precisa retornar um usuário. Mas primeiro a gente vai pegar a nossa URL. Ela vai ser um var de uma URI. Essa URI ela vem exatamente do nosso HTTP. Então vamos importar primeiro aqui o nosso HTTP e vamos converter para dentro de um HTTP. Então vamos fazer um parse dela, que vai ser da nossa URL que a gente precisa trabalhar. Vai ser ela é o seguinte, chama minhas
APIs.com.br. Nela a gente tem um endpoint chamado pessoa. É de lá que vai vir todos os dados que nós vamos precisar para atualizar o nosso aplicativo. Então vamos criar uma response e aguardar que ela busque as requisições da URL em si. Ponto. Essa requisição ela vai trazer uma resposta que pode ser 200 ou 404. Se ela trouxer 200, ok, nosso aplicativo conseguiu buscar as informações de maneira correta. Se ela não trouxe 200, provavelmente você digitou a URL errada ou o servidor caiu. Então vamos confirmar que ela traga 200 mesmo, para que o nosso aplicativo traga os dados de forma bem consistente e evite erros que ele quebre. Vamos retornar um JSON decode que vem do JSON convert e pegar o UTF-8, porque o UTF-8 ele resolve alguns problemas de caracteres especiais que vêm de algumas APIs, que no fato é a minha. Vamos dar um response. Preste atenção aqui, tem que ser border bytes, senão vai dar erro, ok? E se isso der erro, se não conseguir trazer os erros, vamos fazer uma exception para que o nosso aplicativo não crasheie e não feche, não dê um erro e o usuário fique sem resposta. Então vamos colocar erro ao carregar dados do servidor. E pronto, até aqui tudo bem. A partir disso, a gente precisa pensar no seguinte: como que a gente vai exibir esses dados para o usuário no nosso aplicativo de forma com que seja mais rápido possível? A gente tem um widget chamado Filter Build. Ele vai logo no body e ele faz algumas perguntas antes de exibir os dados em si. Ele vai trazer os dados do futuro. Então ele confere se houve um erro. A gente já fechou um exception, que está logo aqui. Então ele não vai fechar o aplicativo. Se o aplicativo tem dados, ele vai deixar aquela telinha circulando, que é o Circular Process Indicator. Enquanto os dados não vêm, a gente vai deixar por padrão ela. E se ela conseguir trazer os dados, a gente exibe um list view para que os dados venham diretamente do servidor e que não tenha erro. Então vamos lá. Vamos começar tirando o nosso center e vamos retornar o nosso Filter Builder. Preste atenção no seguinte: nós precisamos tipar o nosso Filter Build para que ele entenda de forma mais rápida o que a gente vai fazer. Então, como a gente vai fazer o Filter List, obrigatoriamente a gente tem que colocar um Filter List, Builder List. E esse Filter Builder List, ele vai fazer o seguinte: vai buscar do futuro algo que a gente precisa. Já criamos a função chamado pegar usuários. Então vamos fazer o seguinte: ir no futuro e pegar esses dados, pegar usuários. Ponto. A primeira coisa que o Filter precisa, ele precisa de um construtor. Esse construtor chama Builder. Esse atributo, ele traz o seguinte: um context e um snapshot. O snapshot nada mais é que é o retorno dos dados que a nossa função pegar usuários faz. Então, primeira coisa que a gente precisa conferir, de todas, se a nossa API, que é o snapshot, trouxe um erro. Correto? Se ela trouxe um erro, a gente precisa exibir esse erro para o usuário para que ele não fique sem saber o que aconteceu. Então a gente vai retornar um widget, que vai ser um center com filho de um texto chamado erro ao carregar usuários. Correto? Beleza. Primeiro passo resolvido. Depois disso, nós precisamos pensar no seguinte: nós temos uma seguinte situação. Se não houve erro, ele trouxe os dados, correto? Se ele trouxe os dados, nós vamos ter que conferir se tem dado. A gente vai fazer um se snapshot.hasData, quer dizer que ele acabou, ele trouxe dados. Nós vamos retornar um filter list view builder.
E vamos parar por aqui, correto? E, por padrão, nós iremos retornar um center com o filho, um circular Pros Indicator. Por quê? Enquanto tudo isso aqui está acontecendo, ele vai dar uma tela de aguarde para o usuário. Às vezes isso é tão rápido que ele só pisca na tela. Mas às vezes, se a internet ou o servidor estiver devagar, ele vai demorar um pouquinho para devagar. Para devagar não, para carregar. Então vamos lá. Vamos construir a nossa lista a partir do momento que ela deu certo. Nós vamos precisar de dois atributos. O Item Builder e o Item Count. O Item Count, ele é o quê? O Snapshot, que é a nossa lista que tipamos aqui em cima. Os dados que ela retorna, que é uma lista, veja, uma lista dinâmica. E precisamos colocar o sinal de exclamação e perguntar o tamanho dela, que é o length. É isso que vai fazer, que vai trazer o tamanho da nossa lista. Não importa se tem 1000, 10.000, 1, 30, 20, 50 dados, que ele vai trazer a nossa lista do tamanho exato. Ele não vai criar nem maior e nem menor. Então, a gente precisa do seguinte: colocar aqui no Item Builder o nosso context, que sempre vai chamar, e o nosso index. O index nada mais é que cada item retornado da lista. Esse item retornado da lista vai vir dentro do index. Então ele consegue fazer um loop dentro desses itens e retornar um a um os atributos que nós precisamos. Então, por padrão, nós iremos colocar o list tile, que é um widget padrão do Flutter, que já traz pra gente uma parada muito legal. Você vai gostar se você ainda não conhece. Ele já traz um título, um subtítulo, algo que venha antes disso e algo que venha depois. E o que isso ajuda na gente? Evita criá-lo sempre que for preciso. Ele é genérico, mas às vezes você nem precisa editar. Então vamos começar pelo título. O título, ele vai vir. Eu vou criar primeiro o primeiro para você ter noção de como funciona. O título, ele vai trazer o snapshot, ponto, data, exclamação, abre colchete, index. Ao fazer isso, ele vai trazer um específico item, ok? Ele vai fazer um for já automático em todos os itens e vai trazer uma pessoa tá aqui nesse index. Note que ele está com erro porque eu acabei me esquecendo de colocar o widget texto, que ele que vai encapsular aquilo tudo para ficar bonitinho, comportadinho. Nota, ele vai trazer todo o objeto aqui e nós precisamos de uma coisa, que é o nome. Olha que bacana. Agora a gente vai rodar o nosso projeto para ver se deu certo ou se deu errado. Estamos trazendo API, pessoas, estamos conferindo se ela está trazendo as pessoas e fazendo um for do list builder para trazer um por um. Ao rodar o projeto, ele vai procurar, viu que massa ele trouxe aqui? Perdão. Ele trouxe aqui um total de 10 pessoas. Essas 10 pessoas estão no servidor, estão na nossa API. Só que maneiro. Se a gente abrir a nossa API, a gente tem alguns atributos que eu acabo pedindo desculpas de não trazê-la aqui explicitamente, mas eu vou deixar o link dela para você ver o que tem nela que você possa brincar depois. Nós temos o subtítulo, que nós fazemos buscar as mesmas coisas, que são o snapshot, ponto data, ponto index, ponto profissão. E olha só que maneiro quando eu compilo o aplicativo de novo. Ele vai fazer o loop, perguntar e trazer cada profissão de cada usuário de nossa aplicação. Porém, temos algo melhor ainda. Temos o nosso Lind. O Lind, ele traz coisas aqui na nossa list tile antes do título e do subtítulo. Nós podemos usar uma parada muito massa que é o círculo avatar. Ele tem dois atributos, o background
color, que nós podemos dar uma cor de transparente. Por que transparente? Para não ficar gerando aquela telinha azul antes de cada coisa. E o background image, ele precisa de um widget chamado Network Image, que vem de uma URL. E o que nós podemos fazer aqui? Buscar o snapshot.data, index.foto. É muito legal o que vai acontecer agora. Preste bem atenção. Ele vai trazer já prontinho pra gente a foto de cada usuário. Note que cada usuário tem uma foto, tem uma profissão e tem uma cidade. E a nossa cidade nós iremos colocar no nosso último tributo que iremos utilizar, o Trilling. No Trilling nós podemos colocar um texto e nesse texto nós temos o snapshot.data, index.cidade. Vamos rodar e compilar o aplicativo. Bum! Ele vai trazer os dados, trazendo a cidade de cada usuário, a profissão, o nome e, se você quiser, também você pode converter isso aqui numa string, trazer a nossa API o nome e junto aqui nós temos um atributo chamado sobrenome. Ao rodar, ele vai e traz o sobrenome do usuário do nosso aplicativo. Eu vou terminar essa aula por aqui. Eu espero que você tenha compreendido bem o nosso projeto e como que ele traz dados. Eu vou trazer uma aula agora para que a gente possa... A nossa próxima aula ela vai abrir cada perfil específico. Cada perfil específico tem todos os atributos que nós precisamos: telefone, e-mail, cidade, latitude, longitude para abrir um mapa e várias coisas muito legais. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e espero de verdade que você deixe seu comentário falando o que você achou. Eu vou começar bem devagar, passo a passo, para que você não se perca, mas que você consiga entender cada coisa que eu estou trazendo para você. Desde já, muito obrigado pela sua compreensão, muito obrigado pela sua atenção e quero que você me dê sugestões de novos vídeos, de novas coisas e tudo que eu posso fazer nessa API. Eu resolvi fazer com a API porque sem uma API a gente não chega em lugar nenhum. Sem uma API a gente não faz nada. Criar aplicativos estáticos é legal, sim, para aprender, mas o mundo real é muito diferente do que a gente está vendo aqui hoje. Muito obrigado, tá? A aula ficou um pouquinho longa, deu quase 17 minutos, mas eu não vou editá-la, vou deixar do jeito que ela está aqui para que você possa me entender de verdade. Desde já, muito obrigado.